Vamos orar. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido Pai Celestial, onipotente Deus, já nossa alma ansiava por esta hora e chegou o Senhor. Pedimos a Ti para que pudéssemos estar presente diante da Tua Palavra, que é o alimento para nossa alma, e chegou o momento que Tu nos oferecerás esse banquete, Senhor. Muito obrigado por isso, e para que tudo isso seja de bom para nós, amado Pai, queremos iniciar a oração também, pedindo as forças a Ti, Senhor, para que possamos nos desligar da nossa preocupação neste momento e aproveitar ao máximo aquilo que o Santo Espírito já tem preparado desde o céu para nós nesta hora, Senhor. Claro, querido Pai, que muitas vezes isso não é tão fácil, porque temos irmãos e irmãs em situação difícil, mas, Pai, continuamos confiando em Ti, em Teu Filho Jesus, porque Ele disse que estaria conosco todos os momentos. E agora, através da oração, é o momento que, além dos nossos agradecimentos, trazemos também toda a honra e glória a Ti e ao Teu Filho Jesus. E assim, Pai, Te pedimos uma estreita comunhão com o nosso apóstolo maior, nosso apóstolo de distrito, também com todos os Teus servos, todos os nossos irmãos ao redor do Brasil, para que juntos possamos caminhar o caminho da fé, orando uns pelos outros nestes tempos difíceis, Senhor. Mas, Pai, nós estamos ante Tua Palavra, porque além dos nossos rogos e pedidos materiais, das nossas necessidades, nós viemos e reconhecemos por um motivo que vai mais além do que aquilo que materialmente podemos pensar e os nossos olhos humanos ver, porque a glória que há de vir através do Teu Filho Jesus ainda há de vir e precisamos da fé, amado Pai, para chegar até lá, e a fé vem pelo ouvir, segundo o apóstolo Paulo. Então nós estamos, Senhor, diante do Teu altar para tudo isso, para renovar as forças da nossa fé, do nosso caminhar. Por isso que há pouco pedimos para que possamos aproveitar ao máximo da Tua Palavra, Senhor. Ajuda neste sentido, amado Pai. Olhe pelos nossos irmãos mais necessitados, que estão se recuperando de algum problema da saúde. Senhor, olhe por aqueles que clamam também, aguardam, esperam por um milagre, Senhor, segundo a Tua vontade. Atenda os rogos de cada um, Senhor. E assim, pedimos a Ti, permita-nos viver uma hora de muita benção e paz. Revista-nos no nosso ministério com o Santo Espírito que vai ativar no altar, para que tudo aquilo que vamos viver é aquilo que o Espírito Santo já tem preparado, Senhor, para nós nesta manhã de domingo. Proteja-nos com os Teus anjos e dai mais do que sabemos rogar e colocar em palavras. O pedimos em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Está em Filipenses, amados irmãos, no capítulo 2, nos versículos 10 e 11, a palavra para nós que diz:
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Até aqui. Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos para esta hora de benção na casa do Senhor, e junto com as boas-vindas também carinhosas lembranças do apóstolo de distrito a todos vocês. Amados, quando me preparava, começava a me preparar para o serviço divino, e através de pensamentos guia que todos os servos recebem, e eu li a primeira vez e falava, puxa vida, a palavra do serviço divino é difícil. Tem algumas palavras que a gente tem que se concentrar bem, poder se aprofundar na leitura, na Sagrada Escritura. E essa carta do apóstolo Paulo aos Filipenses aqui, tem um momento que tem que se colocar no lugar ali daqueles que estão vivendo aquele momento, e eu acabei chegando a uma conclusão que essa palavra de hoje é uma palavra de muito conforto e alegria para nós, a todo o povo de Deus, embora, como o apóstolo Bonatti falou domingo passado, que há mais de 2000 anos atrás é aquilo que estava escrito e que surte os efeitos até hoje. E realmente, queridos irmãos, através desta palavra a gente percebe isso. E traz muita alegria. E como é bom, amados irmãos, nós sentir a alegria, né? É muito bom. Não podemos viver sem alegria. Claro que alguém poderia pensar, mas minha vida não está fácil. Eu estou passando por tribulações, preocupações, tristeza, angústia, uma série de coisas. E por esse momento que a gente está passando, né? O mundo passa hoje, esse turbilhão de pensamentos, situações, e alguém poderia falar, não, eu não tenho, me falta essa alegria. Uma vez, logo que comecei a frequentar a igreja Nova Apostólica, diante de alguma circunstância que estava passando na vida, eu cheguei ao meu dirigente de distrito e justamente falava isso para ele, estou muito preocupado com essa situação, isso está tirando minha paz, tudo, minha alegria. E simplesmente esse dirigente de distrito e falou, você quer retomar a alegria, peça a Deus, trabalha para Deus e tudo vai mudar. E foi um remédio, amados irmãos. Trabalhar para Deus, fazer as coisas de Deus, dá muita alegria. Pelo mínimo que a gente possa fazer, e que, aliás, não deveríamos deixar isso de lado ou em segundo plano, fazer alguma coisa.
mesmo que muitas vezes não somos reconhecidos, porque às vezes corremos o perigo de que quando não recebemos elogio, nós ficamos aborrecidos e tristes por aquilo. Não, mas porque nós estamos trabalhando para Deus, fazendo para Deus, e Ele não passa desapercebido por nada, por menor que seja, por um testemunho que nós damos da nossa fé, por um adorno no altar, por uma limpeza na congregação e por todo o trabalho. Todo o trabalho é maravilhosamente abençoado por Deus. Então nós temos alegria. E essa alegria, amados irmãos, o qual falava do início do serviço divino agora, é de pensar, porque o que acontece, queridos irmãos, que às vezes tantas coisas que nos arrodeia como filhos de Deus, que apaga essa tristeza de nós, e o maligno sabe a maneira que ele quer fazer, né? Apagar essa alegria. Então ele nos sobrecarrega com tanta preocupação, com tanta coisa, que parece que aquilo é uma montanha de situação a qual nós não vamos conseguir vencer, nós não vamos conseguir ultrapassar, né? E aqui no nosso texto fala que toda língua, né? Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. O capítulo anterior fala, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão na terra, no céu e debaixo da terra. Todos se dobrarão. Toda essa montanha de situações hoje que aparece, né, na vida do ser humano em geral, ninguém está imune disso. Tudo isso um dia vai se dobrar diante do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso nos dá alegria de saber que, caminhando o caminho do Evangelho, o caminho da fé, nós pertencemos a Jesus. E hoje, né, porque o título do serviço divino fala confissão de fé. Hoje nós confessamos essa fé. Nós confessamos a fé que nós temos em nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, quando nós se esforçamos de estar presente no serviço divino. Isso é a grandiosa maneira de nós confessar a nossa fé, a fé que nós temos em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque em cada serviço divino agora, por graça de Deus, nós estamos voltando aos poucos ao normal e estamos ansiosos para que logo isso volte ao normal. Porque, imaginem, confessamos a nossa fé quando nós se aproximamos do altar e recebemos ali a Santa Ceia, o corpo e o sangue de Jesus. Amados irmãos, ali nós estamos confessando a nossa fé, porque tudo isso é algo invisível, embora a Santa Ceia é algo visível, mas os efeitos dela é invisível, vai para a nossa alma. E isso é confessar a fé. Então, amados irmãos, por isso que iniciava o serviço divino, dizendo que é uma alegria, não é qualquer coisa, caminhar junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos escolhidos por graça, para caminhar com Ele, para confessar a nossa fé. Então, amados irmãos, procuramos dar espaço na nossa vida para que essa alegria de confessar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, né? E isso se direciona, amados irmãos, a palavra de hoje fala isso no cotidiano, né? Da nossa fé, nas palavras, nos atos, segundo o critério do Evangelho, né? Porque é muito importante isso. Muitas vezes, embora não seja fácil, mas nós percorrer o caminho através das palavras e de atos, porque estamos muitas vezes sentados no banco da igreja ouvindo a palavra e aprendemos, né?
e até refletimos com um pensamento, puxa, eu tenho que mudar nisso, naquilo. É bom isso, é muito bom. Isso é um sinal que a palavra de Deus está mexendo conosco, com a nossa alma, né? E depois vem a outra parte, porque aqui fala em palavras e atos, e lá fora também, né? Quando estamos no nosso dia a dia, na nossa vida, praticar esse confessar a Jesus Cristo, né? Porque seria até fácil, queridos irmãos, se nós, alguém saber que a gente vai e caminha o caminho da igreja, e certamente nós vamos encontrar não só palavras suaves para os nossos ouvidos e que gostaríamos de ouvir, mas vamos ouvir outras coisas também. Por isso que a palavra de hoje tem uma parte aqui que fala que a confissão da nossa fé requer coragem. Essa palavra é uma palavra forte, amados irmãos, coragem. E foi aquilo que Pedro não teve. Se nós tomarmos o exemplo de Pedro lá, que é um trecho longo da Sagrada Escritura, mas está lá em Mateus 26, do 69 até o 75, os irmãos podem lerem. O que aconteceu com Pedro, né? E Jesus havia alertado ele antes, porque ele dizia para Jesus que não, se tudo isso que você está falando, que os soldados vão vir, que ele ia enfrentar os soldados, inclusive ele até o fez, né? A situação de cortar a orelha do soldado ali, mas em seguida, depois Jesus alertou ele que quando o galo cantasse, né, que ele ia negar Jesus Cristo, e ele negou a Jesus. Faltou essa coragem. Depois, no decorrer, mais para frente do serviço divino, vamos ver como que isso se modificou. Mas de primeira mão, o Pedro, ele negou a Jesus Cristo. E não foi diante de uma situação, simplesmente foi umas servidoras ali, né? Umas serventes ali que perguntaram, não, mas ele estava junto com Jesus, e ele disse, não, eu não, podia ser outro. E por 3 vezes que vieram atrás dele. Por quê, amados irmãos? Porque todos que estavam ali seguindo Jesus estavam condenados à morte, e o medo bateu. E, amados irmãos, hoje, a palavra de hoje também, o apóstolo maior faz até um pedido para nós, como que está a nossa oração por estes irmãos que até hoje são proibidos de fazer a sua confissão de fé em Jesus. Tem muitos países que não pode, é proibido. E o apóstolo maior, na palavra de hoje, fala que devemos orar por estes nossos irmãos que têm que andar nas escondidas para poder confessar a sua fé. E algo, amados irmãos, quando eu defrontava nessa parte do serviço divino, que maravilhoso que hoje nós vivemos num lugar onde nós podemos confessar a fé. E muitos, talvez, que gostariam de fazer isso, são proibidos. Então, amados irmãos, nós devemos orar por estes cristãos que têm esse desejo de confessar a sua fé e são proibidos. Por isso se falava da alegria no serviço divino. Hoje nós temos essa alegria, queridos irmãos, de poder caminhar ao serviço divino, poder compartilhar com nosso Senhor Jesus Cristo a nossa confissão. Também, amados irmãos, pode acontecer conosco isso que aconteceu com Pedro, porque poderíamos olhar, puxa, mas o Pedro estava junto com Jesus, andando com ele, e aconteceu isso. Amados, ele era um ser humano, como nós, e isso pode acontecer com nós. Eu acredito que não na mesma proporção que Pedro, né? Porque ali ele sentiu muito medo, porque ali ele corria o risco de vida. E ele, coitado, a gente depois, os irmãos podem continuar lendo, que ele se arrependeu amargamente, chorou
daquilo que ele tinha feito. Mas pode acontecer conosco, amados irmãos. Pode acontecer que nós podemos uma hora se enfraquejar no nosso caminhar. Pode acontecer por uma desvantagem na vida material, na vida profissional, ou alguém que talvez chegam até zombar da nossa fé, do nosso caminhar dentro da igreja, e isto não é algo que está longe, viu, amados irmãos? A gente vê relato de irmãos, ou talvez pessoal nosso mesmo, que muitas vezes, quando falamos que vamos à igreja ou um domingo, as pessoas já, na igreja, e muitas vezes dá esse espanto, porque as pessoas que nos conhecem, acham porque nós somos alegres, porque participamos de uma festa ou de algum evento, e depois falamos que no domingo vamos à igreja, as pessoas se assustam, de uma maneira de que passa uma imagem de que quem vai numa igreja, ou num segmento religioso, um cristão, ele tem que se abster de todas as coisas, tem que sair do mundo, se desligar do mundo e viver num outro mundo. Não. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos colocou aqui, Deus nos colocou neste mundo, e podemos desfrutar e usufruir da criação divina. Isso está na Sagrada Escritura. Claro que dentro dos limites, claro que dentro dos moldes do Evangelho, o qual a palavra de hoje fala também. E amados, e quando isso acontecer com nós, porque aqui fala que temos que ser corajosos para caminhar o caminho de confessar a nossa fé, ou confessar a Jesus Cristo. E quando apareceu essa coragem? O apóstolo Paulo, por exemplo, é um exemplo disso. O apóstolo Pedro é um exemplo disso. Porque depois que eles receberam o Espírito Santo, receberam a potestade do Santo Espírito, amados irmãos, aquele Pedro, que para aquelas servidoras disse: não, eu não conheço aquele homem, ele foi lá com a força do Espírito Santo e enfrentou o Supremo Conselho, aqueles que estavam na mão de julgar eles até para a morte. Ele teve a coragem. Está lá, eu gostaria de ler, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 8 até o 12. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está sã diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Veja a grandiosa mudança que Pedro, queridos irmãos, depois que ele recebeu a potestade, o Espírito Santo, como que as coisas mudaram, a coragem dele mudou. Então, amados irmãos, quando dizia de que temos que ter coragem, e essa comparação que aconteceu com Pedro, muitas vezes queremos colocar essa coragem também nos dias de hoje
à frente de que quando, por exemplo, quando estamos desanimados, quando acontece alguma coisa dentro da igreja, quando ouvimos alguma coisa, até lá de fora, a ponto às vezes de ouvir algo de alguém falar, mas você é tão fiel na igreja, mas acontece isso, aquilo. O propósito disso, amados irmãos, é que nós ficamos fracos, se enfraquejamos. Aí é que vem a coragem de poder, diante de uma situação dessa, testemunhar o nosso Senhor Jesus Cristo, poder confessar a Ele de que o motivo da vinda dEle, do sacrifício dEle na cruz, foi muito mais além e muito mais grandioso do que aquilo que muitas vezes se apresenta a nós como filhos de Deus, com o intuito, o propósito de nos fazer fraco, de nos enfraquejar. Então, este exemplo do Pedro antes do Espírito Santo e depois, amados irmãos, é um grandioso exemplo para que deixamos essa alegria invadir a nossa vida como filhos de Deus apostólicos. Amém. Para a nossa alegria está entre nós também o querido primeiro pastor Cláudio. Por favor, que manifeste aquilo que tem em seu coração. Amados irmãos, quando eu ouvia no início da prédica o apóstolo falando a respeito das preocupações, das nossas... muitas vezes perdemos o sono, também por causa dos problemas que se apresentam na nossa vida, também por causa de toda essa situação e insegurança que essa pandemia causou e ainda causa, né? Porque não podemos relaxar com os cuidados, né? É algo muito importante cuidarmos. Enfim, é incrível como o Espírito Santo trabalha, amados. Ali onde eu estava sentado, ouvindo aquilo que o apóstolo falava, puxa, eu me senti de uma forma como se Deus estivesse falando diretamente comigo. Porque eu tenho preocupações e lutas, vocês têm, minha mãe tem, quando eu converso com ela, meus filhos têm, todos nós temos. E a palavra veio de encontro para tocar o nosso coração, já abrir o nosso coração, para já sabermos e sentirmos, através desse serviço divino, que está sendo gravado, mas Deus está falando conosco, através do Espírito Santo. Então isso já, no início do serviço divino, já marcou com emoção a minha alma e o meu coração. E espero que possa marcar o de vocês também. E amados, sobre confessar o nome do Senhor Jesus, primeiramente eu queria fazer uma pergunta. Nós sabemos, né, quantos mártires, quantos cristãos morreram por confessar o nome do Senhor Jesus e não negaram o nome de Jesus. Preferiram a morte do que negar o nome do Senhor. O apóstolo falou de países, nós sabemos que tem países que, se alguém falar que é cristão, pode ser morto. Será que nós teríamos coragem, amados, se estivéssemos ali, bater no peito e falar, eu sou cristão, pode me matar, mas eu sou cristão?
ou pode me prender, ou pode fazer o que quiser. Amados, não sei. A verdade é que não é nós que temos que fazer nada, né? Tudo foi feito pelo Espírito Santo, como disse. O Espírito Santo é que faz, como disse o apóstolo a respeito de Pedro. Pedro não teve coragem num determinado momento, mas depois que ele foi cheio do Espírito Santo, aí ele teve. Na verdade, aqui, amados, na nossa vida cotidiana, confessar o nome do Senhor Jesus é não perder nenhuma oportunidade de falar com as pessoas, de procurar estar atento a cada oportunidade que surgir, de falar sobre Jesus, sobre a obra de Deus, sobre a nossa fé, sobre o bem que a palavra de Deus faz para nós, o bem que Jesus fez e ainda faz hoje, e o que o Espírito Santo faz por nós e para nós. Assim como fez no começo do serviço divino. A palavra vem e nos toca o coração, e nós sentimos que Deus está falando conosco. Então, não podemos perder nenhuma oportunidade dessa. Também agir corretamente, deixar que o Espírito Santo sempre nos conduza. Só para encerrar, eu lembrei de há um pouco tempo atrás, estava na obra, numa construção, e era um momento muito difícil daquela obra, e ia ter que ser feito um trabalho muito perigoso, num lugar muito alto, e eu cheguei muito cedo nessa construção e falei com um dos trabalhadores que ia ter que subir lá. Eu cheguei assim muito preocupado, coloquei a mão no ombro dele e falei assim: você crê em Deus? Porque o meu objetivo era chegar ali antes de começar o trabalho e fazer uma oração com ele. Esse foi o meu objetivo. E eu falei se ele tinha fé e se ele frequentava assim alguma igreja. Aí ele falou para mim assim, ele falou: não. Ele falou assim: eu não vou em nenhuma igreja. Eu já fui, mas eu tenho vergonha de ir, porque ele de cabeça baixa assim, ele falou assim: eu tenho muitos erros, muitos pecados, muitas falhas, né? E por isso eu não vou na igreja, não estou indo. Aí eu contei para ele a parábola que Jesus contou do fariseu e do publicano. Logo veio no meu coração, contei para ele aquela parábola, e aí eu fiz uma oração com ele, e falei para ele, foi bom você falar isso, viu? Mas não deixe esse sentimento tocar o seu coração, não. É justamente Deus busca os humildes, aqueles que reconhecem que têm falhas. Deus busca os pecadores, Ele quer ajudar a nós, pecadores que somos. Eu falei para ele: eu não sou melhor do que você em nada, mas eu não deixo de ir na igreja buscar a palavra de Deus. Isso é muito importante na nossa vida, é fundamental, é essencial. E procurei de falar, e falei para ele, isso aí não é eu que estou falando para você não, hein? Eu falei com toda a fé e convicção, amados irmãos, eu falei: é Deus que está mandando falar isso para você. Por isso eu já vim com um sentimento no coração de fazer uma oração com você aqui, antes de subir nessa altura, de fazer esse trabalho, para pedir a proteção de Deus. E eu falei, e é o Espírito Santo que faz isso, que essa palavra é para você, nunca se esqueça. E procure ir na igreja, convidei ele para conhecer os serviços divinos da nossa igreja. Enfim, amados, eu penso que também isso é uma forma de confessar o Senhor, confessar o nome do Senhor, dando testemunho, falando da nossa fé, falando de tudo que Cristo fez, faz e ainda fará por nós. Amém. Que essa palavra coragem, amados, com o relato do primeiro pastor, às vezes até para falar alguma coisa, o que deu para perceber na prédica do primeiro pastor, que esse homem teve que até ter coragem de dizer: não, eu não frequento igreja nenhuma, eu sou um pecador. Precisa ter até coragem para isso. E essa coragem, o qual fala aqui para confessar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, poderíamos utilizar várias situações, exemplos, e eu pensava num deles,
quando estamos diante de uma situação que temos um compromisso com a igreja e que temos que dispensar uma coisa importante na nossa vida, ou talvez um desejo importante da nossa vida, precisa ter coragem para decidir. Isso é apenas um exemplo, né? Mas a nossa vida, se pararmos para pensar, é uma vida que a todo momento temos que tomar uma decisão corajosa. E ainda mais, nesse serviço divino, nós podemos levar este sentir da coragem para a nossa salvação, a salvação da nossa alma. Caminhar firme na igreja, enfrentar todas as situações que cruzaram e vão continuar cruzando os nossos caminhos. Tem que ter coragem para vencer tudo isso. Dizer não, não, né? Tem uma passagem, diz não, não e sim, sim. Isso tem que ter coragem. E essa coragem, queridos irmãos, foi dado o exemplo para nós na palavra de hoje, veio da situação quando Pedro se revestiu das forças, e essa força que nós temos, amados. É muito delicado e muito triste de ver alguém que se entrega, né, amados irmãos, ao primeiro problema, à primeira situação. E ao contrário disso, é muito prazeroso ver a pessoa que fala, não, eu vou enfrentar isso, eu vou adiante, eu vou vencer. Isso dá ânimo, dá alegria. Assim deve ser, porque, amados, como foi dito, vai ter situação cruzando a todo instante o nosso caminho, mas nós não podemos esquecer de que nós temos foi doado o Espírito Santo para nós também. E essa força está dentro de cada um de nós, os filhos de Deus. E será que não estamos esquecendo disso na hora da nossa tristeza? Lembrar, mas eu tenho a força do Santo Espírito. E isso faz parte de confessar a fé que nós temos em Jesus, amados irmãos. Então, que possamos usufruir e colocar tudo isso em prática, queridos irmãos, dentro do segmento do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e assim automaticamente estaremos confessando o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Enquanto ouvimos o hino também, um momento muito especial do serviço divino, amados, que possamos também refletir sobre este exemplo do primeiro pastor, deste amigo dele, que reconhecia que é falho, que precisa da ajuda de Deus. E esse é o momento, quando ouvimos o hino. Vamos nos levantar e orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação,
mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, os vossos pecados são perdoados, e a sua paz esteja convosco para sempre. Amém. Amado Pai Celestial, chegamos ao final da prédica da Tua Palavra, do serviço divino. E novamente colocamos ante Ti, Senhor, o nosso profundo agradecimento do coração. E, Pai, por favor, que esta alegria, esta segurança, Senhor, de pertencer ao Teu povo, ao povo da salvação, faça com que nós possamos superar todas as coisas que porventura vão cruzar os nossos caminhos. Dai-nos as forças, Senhor, proveniente do Santo Espírito. Reacenda, Senhor, a chama do Santo Espírito no coração, na vida dos nossos irmãos, daqueles que hoje já não têm a coragem, a força para voltar a trilhar o caminho da igreja. Senhor, que eles possam se sentir alegres de poder retornar e não com vergonha, não porque talvez passaram por um ou outro motivo, que eles possam sentir que vamos receber eles com muita alegria. Senhor, ajuda, por favor, neste sentido, aos nossos irmãos, aos irmãos que estão passando dificuldades, que estão em situação difícil, amado Pai, neste momento em que o mundo atravessa pela falta de emprego, pela situação da saúde, pela situação da pandemia, as desavenças no lar, amado Pai, porque isto também é um momento de confinamento, o qual muitas vezes sobrecarrega os nossos casais apostólicos, irmãos. Senhor, por favor, que a Tua interferência, o Teu amor pouse no lar dos nossos irmãos, Senhor, e supra todas as necessidades, Senhor. Pai, ajuda também aqueles que estão deprimidos, cansados e que muitas vezes estão desanimados, que Tu possa abençoar também a medicina, os medicamentos em prol da saúde de nossos irmãos. Mas, amado Pai, Tu sabes, a gente pede e coloca tudo isso em Tuas mãos, porque isso é importante para nós, o bem-estar humano, mas o pedido maior, Senhor, mantenha-nos, Senhor, na fé, no amor, no primeiro amor, com as forças e a potestade do Santo Espírito, aguardando o retorno da vinda de Jesus. Abençoe Tua igreja ao redor do mundo, aos Teus servos, os seus familiares. Enfim, Senhor, deixamos tudo nas Tuas mãos. Também lembramos com muita alegria da oferenda que o Seu povo tem separado dos seus rendimentos e trazido ante o Teu altar, com um profundo agradecimento daquilo que Tu tens dado, Senhor. Por favor, derrame as Tuas bênçãos das mãos que quem tem trazido a oferenda na Tua casa. E assim nós deixamos tudo nas Tuas mãos. Dai-nos uma semana de alegria e de paz e de benção. Assim te rogamos tudo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a consoladora união com o Santo Espírito esteja e permaneça em vossos corações para sempre. Amém. Amados, foi uma alegria. Também desejo de todo o coração um abençoado e feliz domingo para todos. Lembranças aos nossos irmãos e aqueles que porventura não vão poder ouvir a palavra. Leve nossas lembranças também dos servos que aqui trabalham no preparativo da transmissão. Até sempre, até o próximo encontro, quando Deus permitir.
por motivo do Dia de Agradecimento 2021. Amados irmãos e irmãs, este ano ainda temos que viver o Dia de Agradecimento no contexto da pandemia. Mas, se Deus o quer, já com a possibilidade de voltar paulatinamente aos encontros presenciais. Debaixo desse desejo e com a bênção do apóstolo de distrito, este dia especial estará emoldurado pelo lema Sempre Estar. O serviço divino de agradecimento terá lugar no primeiro fim de semana de outubro. Queremos ir nos preparando para viver com alegria o encontro na congregação, ali onde for possível, ou através da transmissão do serviço divino de palavra por este mesmo meio. O serviço divino por transmissão se realizará no domingo, 3 de outubro, às 10 horas. Para os serviços divinos presenciais, poderão confirmar em sua congregação. Muito obrigada.